Olá pessoal, meu nome é Jorge, professor de desenho, e nessa videoaula de AutoCAD eu vou mostrar para vocês de forma descomplicada como a gente imprime um desenho, não no modo de modelo do AutoCAD, e sim no modo de layout. Para quem trabalha com o AutoCAD em inglês, a gente tem o Model e tem o Paper Space. A maneira correta da gente plotar o desenho sempre é no Paper Space, mas é um processo que muitas vezes não é utilizado pela falta de compreensão. Eu vou mostrar como que é fácil da gente colocar o desenho em escala dentro da aba de Layout ou do Paper Space, e a gente vai ver que é muito mais simples e descomplicado de trabalhar lá do que a gente ficar ajustando escala a todo momento ali na aba de Modelo. Vamos lá então, eu vou utilizar como referência uma folha A4, uma folha vertical e uma horizontal. Em uma eu vou fazer a impressão de um modelo de um desenho em metro, um desenho civil, e o outro um desenho mecânico que está em milímetro. A gente vai ver como é simples de ajustar a escala para esses dois modelos. Vamos lá, vou abrir os desenhos que eu tenho. Primeiramente, uma peça mecânica. Falta-se cotas, mas ela está em milímetro. É um desenho mecânico, ele está em milímetro, está faltando cota e falta ser finalizado. E vou abrir também um desenho de civil, que também falta, não está finalizado. É uma casa que está feita na unidade de metro. Vamos ver como que isso é trabalhado no AutoCAD no modo de layout. Vou a princípio fazer em milímetros para mostrar como que a gente faz então essa plotagem em milímetro. Então eu vou sair aqui, meu modelo já está totalmente desenhado, digamos que já esteja totalmente desenhado. Vou fazer agora então a plotagem dele no modo de layout. Entro em layout 1, ele vai criar para mim ele vai dar esse gerenciador de configuração de página. Eu não vou utilizar a página do próprio AutoCAD porque ela tem um erro de margem. Muitas pessoas na hora de fazer esse tipo de plotagem percebeu que o desenho fica cortado, daí você precisa ajustar e ele perde a escala. Eu vou fazer uma página nova. Clico em página nova, vou colocar que é uma A4 paisagem, que é uma A4 deitadinho. Dou um OK. E agora sim, eu preciso fazer duas coisas. Uma delas é aqui, ó. A horizontal, ela mostra que o meu desenho vai ficar deitado na página do jeito que se encontra aqui. É essa a primeira configuração que ela está correta. Eu preciso configurar a impressora que vai ser plotado. Se eu tivesse uma impressora que está funcionando aqui, eu iria fazer essas configurações dentro da impressora. No meu caso, antes era essa HP DeskJet, mas ela não está funcionando aqui. Eu não vou fazer essa configuração de impressora. Para quem tem a impressora funcionando, faça essa configuração dentro da impressora que vai ser feita a plotagem. No meu caso, eu vou utilizar como virtual aqui um DWG para PDF. Vou fazer esse desenho aqui, vou plotar ele como se fosse um PDF. Lembrando então, para quem tem a impressora, configure isso dentro da impressora. Selecionei a impressora e agora eu vou mostrar aqui para ele que eu vou fazer um A4 deitado. É só procurar aqui o A4 deitado, é o 297 por 210, correto? Mas eu vou mudar algumas propriedades. Eu vou, na verdade, criar um papel novo. Eu venho aqui, cliquei, vou mostrar para vocês de novo onde propriedades, venho em tamanho de papel personalizado e vou adicionar um papel. Começar do zero, avançar. Então o que eu vou fazer? Um papel deitado? Tá certo, 297 milímetros por 210, avanço, e aqui que está a grande sacada. A folha que está no nosso desenho de AutoCAD, no nosso modo de layout, tem margem, é por isso que ela é cortada quando a gente manda plotar. Eu vou zerar todas essas margens. Zero para tudo, dessa forma o meu papel é impresso 100% no tamanho de 1 para 1. E vou avançar. Vou trocar o nome A4 paisagem, e assim ele fica deitado. Avanço novamente,
e concluo. Dessa maneira, eu já tenho uma folha de A4 paisagem, uma folha de A4 deitada, configurado. Vou adicionar mais uma folha para fazer a em pé. Adicionar. Perdão, preciso cancelar isso daqui e não vou adicionar ainda. Vou dar um OK. Feito isso, olha lá, eu tenho agora então a minha folha A4 paisagem. Legal, ela já está feita. Agora eu preciso alterar aqui no ISO. Vou novamente no A4. A4, só que agora é o em pé. 210 por 297 e é essa posição que eu preciso colocar, orientação do desenho. É uma 4 vertical, é nessa posição que ele vai. E altero novamente as propriedades do meu desenho. E vamos lá para tamanho de papel personalizado novamente. Vou adicionar, começar do zero, correto. E agora eu preciso então, eu já tenho aqui, ó, como eu alterei lá anteriormente, o A4 210 por 297, ele já vem aqui, mostrando que é uma folha em pé. Avanço, novamente zero as margens. Esse é um processo muito importante. Avanço e agora coloco A4 retrato ou A4 em pé, como cada um preferir. Avanço novamente. Concluo e eu tenho dessa maneira as duas folhas configuradas. Eu fiz no tamanho A4, cada um vai fazer no formato que precisar. Eu fiz o A4, você pode fazer do A4 até A0 e tamanhos especiais. É só a gente alterar o tamanho e zerar a margem. Vou dar um OK. Lembrando então que eu só usei isso para configurar. Agora então vamos lá para a plotagem. O que eu vou utilizar é o A4 de paisagem. E ele mostra aqui então que o meu desenho vai ser feito no A4 297 por 210 sem corte algum, e com isso eu dou um OK, dou dois cliques sobre esse A4. Eu fiz alguma coisinha anterior errado aqui, deixa eu voltar. Coloquei ela em pé, vou voltar só para não configurações do desenho. Não. Deixa eu voltar porque eu deixei na configuração anterior. Olha aqui, eu deixei ela na vertical e não era na vertical, era na horizontal. Eu utilizei a configuração anterior, por isso que deu errado. Pronto, eu tenho a configuração correta, que era essa que precisaria ter entrado. É muito importante a gente observar ali do lado, então, se a folha que a gente está fazendo está na posiçãozinha em pé ou deitada, senão dá esse erro que eu fiz. Bom, vou fechar. Então, a minha área de layout ou o meu viewport ficou fora da folha. Eu não posso utilizar da maneira que está. Vou clicar sobre o viewport e fazer um delete. Ótimo, eu tenho então aqui a folha correta, foi a folha que eu configurei. Eu tenho a folha configurada no tamanho de 100%, eu só preciso jogar a folha aqui dentro. O que a gente faz então? Se eu trouxer a folha A4 que eu desenhei aqui para dentro, eu não consigo colocar ela no ponto zero, porque meus objetos snaps não funcionam. Eu preciso criar um pontinho de referência aqui no 00. Com a linha, e eu não consigo pegar os pontos, eu preciso digitar o valor 0,0 como ponto inicial e aí sim ela vai para o ponto zero. E eu crio então uma linha pequenininha aqui para cima com qualquer medida só para servir de referência. Voltando aqui para a folha A4, vou selecionar a folha A4, dar um Ctrl C, bem simples, volto lá para minha área de layout e dou um Ctrl V. E clico no ponto de origem. A folha está exatamente ajustada à minha área de plotagem. Está tudo certinho, não vai cortar nada. Eu só preciso colocar agora aqui dentro a viewport. Vports, posso digitar Vports. E eu posso selecionar entre várias aqui, tipos de viewport diferente. Eu vou clicar numa única e criar uma área de plotagem. Aí sim meu desenho vai aparecer de forma correta. Legal, vou dar dois cliques aqui dentro. E o que acontece então? Eu posso trabalhar as escalas
dentro da minha viewport. Olha lá, se eu girar o mouse, eu mudo a escala, mas o grande barato está aqui. Como eu fiz uma folha em milímetro e a minha viewport e o meu desenho também está em milímetro, não é a viewport, a folha está em milímetro e o desenho também está em milímetro, o que eu acessar aqui de escala, ele vai estar dando a representação real. Se eu colocar 1 para 1, meu desenho aparece na escala de 1 para 1. 1 para 2, 1 para 2, e assim consecutivamente, e assim sucessivamente. Põe aqui 1 para 10, meu desenho aparece dentro da minha folha A4 no tamanho A10. Aí cada um faz o ajuste do jeito que precisa. Olha lá, um 2 para 1, ele aumenta de 2 para 1. Eu vou colocar aqui numa escala de 1 para 4 e vou colocar essa parte aqui para ser plotada. Digamos que eu queira isso daqui dentro da minha folha A4 na escala 1 para 4. É exatamente isso que eu vou ter no momento da minha plotagem. Você pode pegar um escalímetro, medir, ele vai estar certinho 1 para 4, 4 vezes menor que o tamanho original do meu objeto. Feito isso, eu posso dar 2 cliques aqui fora e vou dar sequência à minha plotagem, mas antes eu vou eliminar a linha do viewport. Eu tenho aqui uma viewport que está com uma linha de cota e ela vai aparecer. Eu não quero que essa linha apareça, eu vou criar aqui na propriedade de camada uma outra linha chamada de viewport ou vport e vou trocar a cor dela por uma cor qualquer. Ótimo. Para quê? Simplesmente para trocar aqui a minha camada de viewport, tá como cota, uma linha de cota, eu vou trocar para viewport, posso dar um ESC e volto novamente em camada, venho aqui em viewport, a linha que eu criei, e apago, desativo essa linha. Dessa maneira ela não aparece na plotagem, fica um desenho mais limpo. E agora vem a plotagem propriamente dita. Eu venho aqui então em imprimir. Agora abre a minha área de plotagem. O errinho deu aqui, quando eu fui abrir a página, tá vendo? Ela estava vertical e não era vertical, era uma horizontal. Então eu só vou mostrar, pedir para ela visualizar. Visualizei, o meu desenho está aqui, ó, completo, sem corte nenhum, dentro da minha folha A4. Eu só não vou imprimir ele colorido, eu vou pedir para que a qualidade seja máxima e também vou mudar aqui para monocromático. Vou visualizar e pronto, meu desenho está lá, respeitando espessuras de linha, isso é muito importante. A gente respeita todas as espessuras de linha e o desenho aparece aqui no formato correto, na escala correta também. Para quem for plotar, é só dar um OK, ele já sai na impressora. No meu caso, se eu der um OK, vou mostrar para vocês, ele cria um PDF e basta eu direcionar para a pasta que eu quiser. Eu não vou fazer a impressão, não vou criar o PDF porque não tenho necessidade. Para vocês que for imprimir, é só dar um OK, ele já sai certinho na impressora. Vou cancelar, fechar esse que eu não vou utilizar mais. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz então para mudar o nosso layout e também colocar isso daqui em metros. Então vamos lá para layout. A partir do momento que eu abro o layout 1, ele já abre essa folha aqui para mim deitada, sempre vem uma folha deitada. Eu vou clicar sobre a viewport e dar um delete. Não é essa folha que eu preciso daquela folha minha que era no formato A4. O detalhe aqui está simplesmente em a gente clicar sobre a aba de layout com o botão direito, gerenciador de configuração de página, e eu vou modificar o layout 1. E para que eu vou fazer isso? Para que eu coloque aqui, ó, que o tamanho do papel que eu vou utilizar, perdão, eu preciso mudar aqui antes, mostrar qual é a impressora que vai trabalhar. Eu configurei no DWG para PDF, vocês vão selecionar a impressora de vocês, senão a folha não vai aparecer. Eu volto lá para A4 de retrato. E dessa forma a minha folha vai ficar em pé e eu preciso mudar aqui então a posição para vertical. Olha só, senão ela fica deitada. Se eu fizer assim, o meu desenho fica em pé. Foi onde deu o erro na primeira. Fica uma coisa, parece que fica um pouco confuso. Vamos lá, só vou dar um OK e fecho.
Configurei a minha folha então para um A4 vertical. Mesma coisa, eu preciso achar o ponto zero. Eu poderia simplesmente copiar a folha aqui e no olhômetro trazer ela e colocar, mas não fica um trabalho 100%. Vamos lá então com a linha novamente, colocar 0,0 como ponto inicial e faço uma linha pequena só para servir como referência. Está aí a minha linha, que serve de referência. Agora, novamente, eu vou buscar a minha folha A4, só que agora é a folha vertical. Seleciono a folha com Ctrl C e levo aqui com o Ctrl V. Ela já vem marcado no ponto 00. É só eu levar até meu ponto 00 e a folha também está configurada 100% dentro do meu espaço de desenho. Fácil de fazer, bem simples. Vamos novamente lá para Vports. Digito Vports e dou um Enter, pego novamente o formato único e abro uma janela dentro daquilo que eu pretendo imprimir. Olha lá, vamos dar 2 cliques sobre para a gente habilitar. Se eu mexer no zoom com ele habilitado, a gente vai ter o zoom do meu elemento aqui dentro. Agora a gente tem um probleminha que também é simples de solucionar. A minha escala aqui não corresponde mais ao tamanho do meu desenho. Se eu colocar aqui 1 para 1, olha lá, é uma casa, ele não cabe dentro de uma folha A4. Coloquei 1 para 1, ele ficou pequeno. O que acontece aqui é uma diferença de escala no momento do desenho. Como a gente faz uma casa e ela tem medida em metros e faz a folha em formato de milímetros, a gente tem uma diferença de 1000 unidades na nossa escala de desenho. Então existe um macetezinho que é meio que uma fórmula que sempre vai ser utilizado para a gente realizar e colocar esse desenho na escala correta. E como é? Clicando aqui sobre, se a gente clicar sobre, na verdade a gente abre uma tabela. Não precisa clicar sobre, traz o mouse só dentro da viewport e digita zoom e dá um Enter. Aí ele fala que ele abre um outro campo, especificar o canto da janela, ou NP ou NXP. O que a gente vai digitar? Primeiramente, o valor de 1000, sempre. Coloco aqui 1000, isso aí para toda vez que estiver trabalhando em metros e a folha estiver em milímetro, que é o caso sempre que se faz uma casa ou alguma coisa em metros. 1000 barra, e daí a gente coloca a escala que a gente quer. 1000 por 50 e preciso digitar aqui na frente o XP. Isso sempre. E dou um Enter. Eu tenho aqui então a minha casa, se eu não alterar nada, não girar o botãozinho de rolagem, a minha casa está na escala de 1 para 50 dentro da folha. Vou mudar novamente, vou digitar aqui um zoom. Zoom. Ah, eu não quero 50, eu quero a escala de 75. Então, é 1000 da folha barra 75 que eu quero do desenho, XP. Eu tenho a minha escala aqui 1 para 75. Vamos mudar de novo. Zoom 1000 barra 100 XP. Minha casa 1 para 100. Ah, eu quero ela. Eu fiz 1 para 75, vou colocar ela 1 para 50 novamente. Achei que 1 para 50 fica um tamanho legal. Zoom, Enter, 1000 barra 75 XP, não, 50 XP. Eu tenho a casa então em 1 para 50 XP. E isso o tamanho que a gente quiser. A gente vai variando essa escala de maneira bem simples, simplesmente digitando aqui o 1000 primeiramente, depois do zoom, o valor que a gente quer de escala e o XP no final. Nesse caso aqui, eu tenho então a minha casa no 1 para 50 e eu posso fazer a plotagem dela então no 1 para 50. Lembrando novamente que eu estou com a janela aqui do viewport selecionada e eu não quero. Vamos ver com que linha que ela está. Ela está com uma linha qualquer ali de camada. Eu vou
mudar propriedades de novo, vou colocar aqui, criar uma linha de viewport, viewports, um cinzinha, mudo a linha para camada viewport e vou agora então camada, no viewport eu apago essa minha linha, ela não vai ficar aparecendo. Agora é só a gente novamente fazer a impressão. Venho lá em imprimir. Não preciso abrir janela nenhuma, posso visualizar o desenho, ele aparece 100% com tudo aqui que eu preciso do meu desenho. Volto lá novamente, coloco monocromático e a qualidade também eu coloco na máxima, visualizo e aí está o meu desenho, respeitando todas as espessuras de linha como a gente tinha feito anteriormente. Tudo certinho, pronto para ser plotado na escala que a gente quer, fácil de fazer. A princípio, quando a gente escuta e vê de primeira, assusta um pouco, mas é só a gente treinar, treinar um pouquinho só, a gente já vai entender o mecanismo e é muito mais simples de se fazer dessa forma do que a gente trabalhar na aba de modelo ou no model, ou aqui no Model Space. Certinho, pessoal? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui um contato. Pode me mandar um e-mail e eu tento solucionar o máximo possível as dúvidas que todo mundo tiver. Obrigado, pessoal, e até uma próxima.